Aleluia, graças e paz, boa noite. Bom, vou atrasar. Vou avisar já. Eu falei pro bispo avisar e não quis avisar. Mas vocês vão ter que dar uns minutinhos a mais. Amém? Até porque é minha última mensagem do ano, provavelmente. O culto de jovens já terminou. Entendeu? De sábado a gente já mandou, desliga a câmera. Porque de sábado aqui a gente ainda se controla um pouco, mas é o último dia, então o bispo não vai deixar mais a gente pregar, porque eu tenho certeza que daqui para frente ele não é? Então você tenha paciência aí, amém? Ô Fê, coloca o tema pra gente aqui, por favor. Nem é o Fê que tá lá, né? O impacto da adoração. Eu lembro que há um mês atrás nós estávamos ministrando com o Ministério de Adoração aqui no domingo de manhã. E eu trouxe uma mensagem muito parecida com essa. Na verdade, o que eu vou ministrar aqui foi aquilo que eu ministrei parcialmente aqui para eles. Porque eu tenho percebido que a gente desaprendeu o que de fato é adoração, Rodolfo. Porque por um tempo, houve um tempo da igreja que a igreja entendia que a adoração era um estilo de vida, que a igreja entendia que a adoração é viver uma vida devota ao Senhor. Só que chegou um momento na nossa vida que a gente reduziu a adoração ao momento do culto. Então a gente entende que o momento da adoração é o momento que nós estamos cultuando. Só que passou um outro momento, a gente diminuiu para o momento do louvor, bispo. Então já não é mais todo o tempo, agora é o momento do louvor, da dança. Só que ainda estreitou um pouquinho mais, porque hoje dentro do louvor existe o louvor de adoração e o de celebração. Nem o momento do louvor a gente já considera a adoração o período todo. Então a gente foi diminuindo. Por isso eu quero falar um pouco sobre o impacto da adoração. Mas antes de a gente entrar e falar sobre isso, eu preciso explicar para você o que é adoração. Por isso eu queria que você abrisse em Isaías 6, a partir do verso 1. Irmão, eu estou sentindo o cheiro do azeite aqui, eu não vou conseguir parar de pregar, não. Eu estou pregando, colocaram a botija aqui do lado, irmão. Não, aí já era, aí até amanhã. Amém? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Todo mundo conhece? Pelo menos uma vez na vida já ouviu esse texto? Amém? E com esse texto eu quero falar para você qual é o impacto que a adoração traz na sua vida e na vida daqueles que estão com você, que está na sua geografia. Mas antes eu preciso explicar para você o que é adoração segundo o modelo, assim como o bispo estava dizendo, o desenho do céu. É interessante que chegou um dia na vida do profeta que ele entra no templo e um dia atípico, os olhos dele se abrem, de repente ele se vê em um outro ambiente. E ele vê Deus sentado no trono. As orlas do vestido de Deus desciam e enchia toda a casa. E só um parênteses para a gente entender o que o profeta estava vendo, irmão. Naquele período a qual o profeta teve essa visão, existia um costume nas guerras. Quando o rei entrava em guerra com outro rei, e ele vencia a guerra, ele arrancava um pedaço do vestido do rei que perdeu e costurava na orla do seu vestido. Então quando alguém olhava e via que um rei tinha uma orla grande, ele entendia: esse rei é poderoso na guerra, esse rei, ele venceu muitas batalhas. A Bíblia diz que quando ele viu a Deus,
o vestido de Deus descia e enchia toda a casa. Sabe qual que era a mensagem? O Senhor nunca perdeu uma guerra, irmão. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Eu já quero dizer para você, não vai ser a sua que Ele vai perder. Porque foi desse jeito que Deus se apresentou para o profeta, no momento de luto, no momento de perca, no momento a qual ele tinha acabado de sofrer uma perca. Deus se apresenta e diz: eu nunca perdi. Talvez esse é o ambiente que você está hoje. Fala assim: eu estou em luto, eu estou num ambiente onde eu perdi, onde a minha esperança estava depositada, e aquilo acabou. E Deus já está dizendo: eu não perdi. Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus poderoso na guerra, o Deus poderoso na batalha, e não vai ser na sua vida que eu vou errar. Porque a gente sempre acha que na nossa vez Deus vai esquecer. Faz mais de 6.000 anos que Deus nunca perdeu, agora na sua vida vai dar errado. Mas vamos continuar aqui, porque uma das coisas que o profeta viu foi a forma que a adoração acontecia no céu. E a Bíblia diz que ele via os serafins em volta do trono, e com 2 asas eles cobriam os rostos, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Só que ele viu uma outra coisa, ele viu que os anjos tinham um clamor nos teus lábios. E olha que interessante, o clamor dos anjos, mesmo diante de Deus, não estava direcionado a Deus. Isso me chama muita atenção. A gente estava na aldeia hoje cedo, eu comentei sobre isso. Eu aprendi que eu prego a mesma mensagem 10 vezes agora, aprendi com o bispo. Lembra disso? Uma vez a gente estava conversando, eu falei: bispo, não sei o quê. Ele falou: não, a gente desperdiça a mensagem, cara. A gente quer pregar uma mensagem só, e cada lugar a gente quer pregar uma mensagem diferente. Naquele ano eu preguei em alguns retiros, eu preguei a mesma mensagem, 1 mês. Eu falei: top, agora aprendi. Então eu vou pregar a mesma mensagem que eu ministrei hoje cedo, amém? Aqueles anjos, aqueles serafins, aliás, eles estavam diante de Deus, com os olhos voltados para Deus. Por que a gente sabe disso? Porque eles cobriam os rostos. Porque se eles não estivessem com os olhos voltados para o Senhor, não era necessário que eles cobrissem. Então, diante da glória, a única forma de eles virarem os rostos para o Senhor é que se eles cobrissem. Só que quando eles clamavam, abre aqui para a gente, deixa eu ver o versículo, verso 2, verso 3, aliás. E clamavam uns para os outros. Olha o ambiente. Deus estava ali, centralizado. Todos em volta de Deus, olhando para Ele. Mas quando eles clamavam para aquele que estava do lado. Irmão, eu sempre me perguntei, por quê? Porque para mim não faz sentido, Rodolfo. Se eu estou diante dEle, o que faz mais sentido é eu me prostrar diante dEle e declarar a santidade do Senhor para Ele. Mas quando eles iriam declarar a santidade de Deus, eles declaravam para os outros. Então deixa eu já te ensinar, antes de a gente falar sobre o impacto da adoração, o que é adoração. A adoração é muito simples, irmão. É você ter os seus olhos fixos em Deus, mas servir aquele que está do lado. É eu ter os meus olhos fixos no Senhor, mas quando eu vou revelar a glória é para o outro. Porque sabe que existe 2 extremos, existe 2 grupos de pessoas. Aqueles que adoram a Deus, falam assim: bispo, eu adoro a Deus, eu amo a Deus. Aí você vê que aquela pessoa ela faz de qualquer jeito. Aí você vai falar algo, ela fala assim: não, mas eu não faço para homens, eu faço para Deus. Fala assim: não, mas nem os anjos fazem isso. Os anjos têm os olhos fixos em Deus, mas eles servem alguém. Porque isso é adoração. O meu serviço é direcionado às pessoas, enquanto os meus olhos estão fixos em Deus. Então aquele grupo de pessoas que fala assim: eu não faço para homens. Irmão, eu não prego para Deus. Faz nem sentido. Porque se fosse para mim servir a Deus, Deus não precisa do meu serviço, irmão. Quem precisa é o perdido. Quem precisa é aquele que está sentado do seu lado. Se fosse para mim pregar para Deus, eu pregava dentro do meu quarto. Eu não precisava estar aqui. Porque o meu serviço alcança as pessoas, enquanto os meus olhos estão fixos em Deus. Só que daí tem um outro grupo de pessoas, que é aqueles que servem as pessoas e estão com os olhos nas pessoas. É um outro problema. Porque quando os meus olhos estão naqueles a quem eu tenho servido, eu começo a escolher o público que eu vou servir.
Fala assim, não, culto com 300 pessoas eu prego, mas se tiver 3 eu não prego. Me lembro, irmão, não sei se eu já contei isso aqui, nos jovens eu contei umas 6 vezes, aqui eu não sei. É verdade. Estava com uma passagem, a gente ia para um resort, sei lá para onde que a gente ia, que era? Termas, né? A gente ia para, nunca fui para Termas, visto. A gente comprou, aí o Rodinaldo, cadê o Rodinaldo? Estava tudo pago, tudo certo, inscrição, entrada, van, uma benção. E a gente tinha a casa de recuperação naquele tempo. Só que eu já tinha o meu dia, toda semana eu tinha o meu dia específico, a toda terça-feira era eu. Só que daí o Rod mandou uma mensagem. Falou, varão, o irmão não vai poder ir tal dia, você pode cobrir bem no dia da viagem? Pensei na hora, é lógico que não. Não, na hora. A hora que eu fui responder, irmão, Deus me pegou, cara. Falei assim, você é um miserável, né? Porque se foi, isso faz tempo, tá, irmão? Época da clínica. Não tinha a oportunidade de estar ministrando aqui como eu tenho hoje. Eu lembro que Deus falou assim, se fosse num culto de domingo, você não pensava 2 vezes para abrir mão da viagem. Mas como é para uma clínica de recuperação, no meio do mato, escondido para uns 6, 7 homens, você está pondo na balança. Bom, aquilo pesou demais. Eu falei, Rod, eu vou. Lembro que tinha um adolescente que estava fazendo aniversário bem no dia. Falei, pode ir no meu lugar. Triste demais, irmão. Mas sabe qual que é a consequência daquele ato? Hoje eu estou aqui ministrando para você. Porque aquele dia virou uma chave. Deus só estava dizendo, você está disposto a entregar para que você viva aquilo que sonha viver? Porque adoração, irmão, não é olhar para as pessoas, adoração é servir as pessoas. Mas enquanto os meus olhos estão fixos em Deus, as coisas estão dando errado, não importa, os meus olhos estão fixos nele. As coisas estão dando certo, não faz diferença, porque os meus olhos estão nele. Não se trata das pessoas, não se trata dos problemas do ministério. As pessoas estão largando o ministério por causa de problema, irmão. Sabe o que significa? Sempre olhou para as pessoas. Está servindo as pessoas com os olhos nela. Ou está fazendo de qualquer jeito, porque fala assim, não, mas eu sirvo a Deus. Deus, Ele sente o aroma da minha adoração. Irmão, se cantar mal, não sente aroma. Para com isso aí, cara. Porque, deixa eu falar um negócio. Tem gente que não tem mesmo, treina, estuda, dá o melhor, eu entendo. Mas tem gente que é porque é negligente. Eu entendo que não é a qualidade, mas é o nível de entrega. Independente do ministério. A gente aceitou fazer as coisas de qualquer jeito, porque a gente tem a desculpa pronta. Mas eu faço para Deus, eu não faço para homens. Irmão, se está fazendo assim, está fazendo errado. Porque o nosso serviço, ela alcança as pessoas. Os próprios serafins diante de Deus, eles estavam olhando para Deus e dizendo para os outros, o Senhor é santo. A pergunta é, quando a sua vida está revelando, ou aliás, o quanto a sua vida está revelando a santidade de Deus para as pessoas que estão com você? O quanto o seu ministério foi transformado pelo simples fato de você estar lá. O quanto a sua família foi transformada pelo simples fato de você estar lá. Porque isso é adoração, irmão. Adoração é um serviço na horizontal, enquanto os meus olhos estão fixos em Deus. Porque a gente reduziu a adoração ao ato de cantar, não, isso não é adoração. Pelo menos não a totalidade dela. Porque você vai adorar a Deus no seu trabalho, você vai adorar a Deus dentro da sua casa, você vai adorar a Deus na sua faculdade. Como? As pessoas precisam olhar para você e falar assim, o Senhor é santo. Irmão, qual foi a última vez que as pessoas, sabe aquela ideia do, irmão, glória a Deus pela sua vida? É isso. As pessoas olham e falam, irmão, glória a Deus porque você estava aqui. Cumpriu o propósito. Porque as pessoas conseguiram enxergar Deus através de você. Eu amo algo que Jesus disse. Um dia chegaram para Jesus e disse, nos mostra o Pai. Jesus disse, Felipe, você não entendeu nada, cara. Eu estou há tanto tempo com você e você ainda não entendeu que quem me vê o Pai. Sabe o que isso nos ensina, irmão? A única Bíblia que o mundo lê é você. Nós somos os óculos
que o mundo coloca para enxergar a Deus. Quando o mundo quer entender quem é Deus, ele olha para o Filho. E algo me preocupa, porque o mundo odeia Deus. Só que Deus não é digno de tal título. Deus é bom, amor. Eu entendo que o Evangelho é um confronto, eu entendo tudo isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós não estamos conseguindo refletir a santidade de Deus nos nossos atos. Então a primeira coisa, o que é adoração? É ter os olhos fixos em Deus, enquanto eu sirvo e revelo a glória de Deus para aqueles que estão comigo. Amém? Então agora a gente pode começar. Bom, o primeiro impacto da adoração, verso 4: as bases do limiar se moviam à voz do que clamava. O primeiro impacto, acontece um terremoto na geografia que você está. O que isso significa? Eu vou mostrar para você o que isso significa. Atos 16, 25. Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Mesmo ambiente, mesmo cenário, existia alguém que estava adorando a Deus, e de repente aquela adoração provoca um terremoto. E é interessante que quando o terremoto aparece, irmão, ele traz libertação para todo mundo que está à sua volta. Às vezes você fica perguntando: irmão, como que eu faço para ganhar a minha família? É simples, adore a Deus, dentro do entendimento daquilo que nós entendemos do que é adoração. Porque às vezes a gente fala: ó, você precisa adorar a Deus, que Deus ganha a sua casa. A gente acha que eu vou vir para o culto, eu vou dançar, eu vou pular e minha casa vai ser salva. Não, adoração é ter os olhos fixos em Deus, irmão. Meu filho está na droga, não importa, os meus olhos estão em Deus. Meu marido saiu de casa, não importa, os meus olhos estão em Deus. Isso é adoração, irmão. É como aquela mulher que perdeu o filho. Como está? Como você está? Está tudo bem, está tudo certo, Por quê? Eu vou em direção ao profeta. Em outras palavras, os meus olhos estão fixos em Deus. É simples. Irmão, meu ministério acabou. Não acabou nada, irmão. Olhos fixos em Deus. Só que na mesma medida que você está olhando para Deus, você precisa estar servindo alguém. Talvez você até tenha os olhos fixos em Deus, mas se a sua vida não alcança o outro, irmão, está incompleto. Porque eu creio, que se nós temos 200 membros numa igreja, nos ministérios somados, precisa ter 200 pessoas. Porque não faz sentido, irmão. E quando eu falo de ministério, irmão, não falo dos ministérios, eu falo de você estar servindo, de você estar fazendo algo. Talvez você atue em um outro ambiente, não tem problema. Mas a ideia de estar prestando um serviço diante dos homens. O bispo estava dizendo aqui, é só um treino. De fato. Só que tem uma coisa, naquele dia a gente precisa estar com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Tem algo que tem me constrangido nos últimos dias, irmão. Um pouquinho antes da pandemia, vinha uma onda muito grande de suicídio na cidade de Bauru. E parece que, com a pandemia, parece que sumiu essas notícias. Não significa que as pessoas deixaram de se matar, parece que sumiu, mas não sumiu. Aí nessa última semana a gente recebeu uma mensagem no grupo: ó, orem, que tem um rapaz que está querendo cometer suicídio aqui e tal. E aquilo veio. Aí a pergunta que nasceu no meu coração é: será que Deus não colocou no coração de uma única pessoa em direção àquele homem, antes de ele cometer aquilo que ele iria cometer? Será que ninguém cruzou o caminho daquele homem, e o Espírito Santo foi lá e disse: converse com aquele rapaz, diga do meu amor a ele? E essa pessoa talvez disse: tenho vergonha. Porque o primeiro impacto da adoração é que as pessoas ao nosso redor é livre, irmão.
se não está havendo libertação, cura de identidade, como as meninas ministraram aqui, se não está havendo salvação por onde a gente passa, alguma coisa está errada. Porque na medida que eu vou, olha que interessante, se a gente continuar lendo o texto, vai estar dizendo assim: e a casa se encheu de fumaça. O segundo impacto, a adoração atrai a glória de Deus. A fumaça, ela não é a glória de Deus, mas ela é a evidência que a glória de Deus está no lugar. Toda vez que a glória de Deus descia, a fumaça também descia. Ela não é a glória, mas ela representa e demonstra que a glória de Deus havia descido sobre aquele lugar. Porque toda vez que eu me posiciono, irmão, como alguém que tem os olhos fixos em Deus, e que alguém que está disposto a entregar a vida, a gastar todos os seus dias para que as pessoas sejam alcançadas, primeira coisa que acontece, um terremoto. Segunda coisa, a glória de Deus vem sobre um lugar. Só que a gente fica clamando pela glória de Deus, irmão, dentro da igreja, e isso, eu amo isso. Tanto é que tiraram azeite, não, deixaram aqui, ó, que benção. Deixa aqui. Só que no seu serviço, a oração não é a mesma. Aliás, não há oração. Não é muito fácil clamar a glória de Deus num ambiente favorável. Aqui a gente dá 2 pulinhos, glória. Difícil é no trabalho. Mas sabe qual que é o problema? A gente entra num trabalho e descobre que é ateu, é isso, é aquilo. Não tem nenhum crente, você é o único crente. Aí sabe o que a gente ouve? Pode perguntar para qualquer pastor, irmão. Aquele trabalho não é para mim não. Tem crente lá? Eu falei, lógico que tem, infeliz, é você. É por isso que você está lá. Cara, minha família, Deus errou, Deus me colocou numa família terrível. Não, acertou na mosca. É por isso que você está lá. Porque através da sua vida, um terremoto acontece. A glória de Deus desce sobre aquele lugar. Irmão, e não existe um ambiente onde a glória de Deus desce que aquele ambiente não seja completamente transformado. Mas sabe qual é o problema? Estou servindo as pessoas, olhando para as pessoas. Tá querendo o quê, irmão? Medalhinha? Tá querendo um troféu? Irmão, não há mais tempo para brincar. Como eu queria que todo mundo tivesse participado daquela aula, bispo. Quem não foi, perdeu, irmão. Mas se você falar com ele, ele faz essa terceira, eu sei que ele faz. Faz, se tiver uma turma, faz, não faz? Porque, deixa eu dizer, nós estamos distraídos. Existe uma distração no meio da igreja, que tem feito a gente lutar e tentar conquistar aquilo que é passageiro. E a gente está gastando toda a nossa vida em coisas que ficam. E daqui a pouco, acaba. Tiago faz uma pergunta na sua carta, ele diz, o que é a vida? E ele mesmo responde, a vida é só um vapor. Aparece e logo some. É só uma neblina, é só uma fumaça. É algo muito rápido. E eu me lembro de um dia ter feito uma pergunta para Deus. Em crise eu disse, Deus, tudo é passageiro nessa terra. É desesperador, porque na mesma medida, bispo, que a eternidade traz esperança, ela traz um senso de desespero, porque parece que tudo é em vão, aquilo que a gente faz aqui. Porque vai passar. Eu falei, Deus, como viver numa terra onde tudo passa? Como plantar na eternidade, vivendo em uma terra onde tudo é passageiro? E a resposta foi muito simples. A única forma de você investir na eternidade, mesmo vivendo numa terra onde tudo é passageiro, é investir em pessoas. A única coisa que está aqui, que também vai estar na eternidade, são elas. Só que a gente gasta mais tempo com estrutura do que com pessoas, quando na verdade a estrutura é para servir as pessoas. Só que nós temos colocado as pessoas para servir a estrutura. Não faz sentido, a estrutura vai ficar, a igreja vai subir. Então chegou a hora de nós realmente estar posicionados, com os olhos fixos em Deus. Doa o que doer, irmão, custe o que custar.
parece que não tem mais impacto, parece que nós perdemos o impacto que nós tínhamos na sociedade. Parece que as pessoas já não ficam mais constrangidas com o nosso estilo de vida. Na verdade, é o contrário, nós ficamos constrangidos. E nós cedemos às coisas do mundo. Mas vamos continuar, para a gente ganhar tempo. Terceiro impacto, irmão, da adoração. Acontece uma onda de arrependimento. Se você ler o verso 5 de Isaías 6, diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Quando o profeta presenciou um ambiente onde existia verdadeiros adoradores, irmão, ninguém precisou falar para ele que ele estava pecando. Ninguém precisou chegar, colocar o dedo na cara dele e falar assim: você é um miserável, você precisa mudar de vida. Não, o próprio ambiente fez com que ele ficasse constrangido, olhasse para si e falasse assim: ai de mim, estou perdido, sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas tem uma coisa, meus lábios também estão impuros. Porque se você pegar o profeta até o capítulo 5, é outro homem, irmão. O profeta até o capítulo 5, ele era o cara, já era profeta, e vinha para cima do povo com força. Mas quando ele contempla um ambiente de adoração, uma chave vira. Ele diz: aquele povo que eu estava condenando, eu descobri que eu também faço parte. Preciso também ser transformado. A pergunta é: qual foi o último dia, irmão, da sua vida que alguém chegou para você e falou assim: irmão, eu vi o que você fez ali agora há pouco, eu preciso ser assim, cara. Irmão, eu vi a forma que você trata a sua esposa, irmão, me ajude a melhorar. Irmão, como que você saiu das drogas? Me ajude a melhorar. Como que você saiu da prostituição? Me ajude a mudar de vida. Não porque você apontou o dedo na cara dele e falou que ele precisa mudar de vida. Só o seu estilo de vida de um adorador verdadeiro fez com que ele ficasse constrangido. Porque quando nós nos posicionamos, irmão, olha que legal, o nosso serviço, quando nossos olhos estão voltados para o Senhor, ela não escolhe. Então nós iremos servir o crente, o ímpio, o ateu da mesma forma. Porque nós não estamos vendo quem nós estamos servindo, nós estamos com os nossos olhos fixos em Deus. Então não importa, mas ele me machucou, não importa, irmão, eu vou te servir de novo. Mas ele me fez mal, ele falou mal de mim, irmão, não importa. Os meus olhos não estão em você, os meus olhos estão fixos em Deus. E deixa eu dizer algo para você: não existe forma mais eficaz de você deixar alguém constrangido e querer o Deus que você serve. Porque o camarada vai arrebentar você, e na hora que ele precisar, você vai estar lá para estender a mão. Isso aí acaba com qualquer um, irmão. Sabe por que Jesus mandava virar a outra face? Porque Jesus, ele é muito prático. Ele falou assim: ó, se alguém te der um tapa, vira a outra face. Porque se você virar a outra face, você resolve um problema no ato. Você só vai precisar engolir o orgulho. Mas se você quiser revidar, você estende um problema por 10 anos, irmão. Vai para a justiça, advogado, aí você arruma um regalo. Se você falar, te perdoa, irmão. Você resolveu um problema só engolindo o orgulho. Só que tem uma coisa: além de você resolver um problema, aquela pessoa será transformada, simplesmente pelo seu estilo de vida. Ela fala assim: o que ele encontrou? Que o que eu faço já não o atinge mais, irmão. A gente não pode olhar para as pessoas, não nesse sentido. Então quando nós adoramos a Deus de uma forma genuína, o terceiro impacto, uma onda de arrependimento começa a acontecer. Porque não existe um outro modo, no tempo que nós estamos vivendo, para que as pessoas sejam transformadas, a não ser revelando o amor de Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deixa eu dizer, Deus amou o mundo enquanto o mundo ainda estava perdido, irmão. A propósito, o mundo ainda está. Porque a gente quer demonstrar amor para aquele que já se arrependeu. Mas como vai se arrepender sem a revelação do amor? Não faz sentido. Lembra do pródigo? Quando o pródigo volta para casa, sabe qual foi a primeira coisa que ele recebeu? A gente acha que é as vestes. Não, foi um abraço.
Porque antes de nós falarmos sobre vestes, nós precisamos revelar o amor de Jesus. Meu irmão, antes de qualquer coisa, porque a pessoa só vai aceitar vestes novas quando ela entender que é amada. Porque ninguém vence Deus em amor. Não tem como. Então eu amo a Deus, mas eu peco, aí eu fujo. Aí eu volto, Ele me ama mais, Ele me ama mais. Até que chega um ponto que você fala assim, eu não aguento mais, eu me rendo, desisto. Aí é onde você muda de vida, como resposta a um amor. Aí nós iremos falar sobre vestes, aí nós iremos falar sobre anel, aí nós iremos falar sobre sandália, aí vai ser lindo. Mas a primeira coisa que nós precisamos é amar as pessoas. E a única forma de amar as pessoas é quando os nossos olhos estão fixos em Deus, irmão. Lembro de Moisés, o povo fez um regaço lá, fez bezerro, adoração, um negócio doido. Moisés falou, vão matar todo mundo. Quem é do Senhor pega a espada. Irmão, começou a descer a espadada. Mais de 3.000 homens morrem. Olha que interessante. Ele está virado, irmão. Olhou para as pessoas, viu que as pessoas eram más, começou a matar. Aí ele falou assim, eu vou voltar lá para a presença, vou subir um monte de novo. Quando ele sobe um monte, sabe o que Deus fala para ele? Moisés, vamos acabar com todo mundo aí, o que você acha? Vou começar de você agora, cara. Sabe o que ele fala? Não, arranca a minha vida, mas não toca no povo. Eu falo, mas o que mudou? O mesmo camarada que agora há pouco queria matar todo mundo, irmão, quando ele chegou diante da presença de Deus e contemplou a glória de Deus, o coração mudou. Aquele que queria matar agora diz, me mata, mas não toca no povo. Por isso, se os nossos olhos estiverem fixos em Deus, não importa o que as pessoas te façam, você só vai conseguir amar e servir. Porque o serviço é sempre aqui, ó, em direção ao outro. Mas vamos continuar. Acabando já. Quarto impacto da adoração. Acontece um mover de purificação. Verso 7. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Bom, você percebe que tudo aquilo que nós temos como missão na terra, acontece só pelo fato da gente se posicionar da maneira correta? O camarada foi constrangido pelo amor, pastor. Entendeu os problemas que tinham, promoveu um terremoto, agora foi livre da sua iniquidade, só porque um dia ele contemplou alguém que estava adorando a Deus da forma correta. A vida do crente não é difícil não, irmão. Esse negócio de é difícil, não é. É fácil, é leve, o fardo é leve. O problema é que a gente está tentando fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, aí fica difícil. Jesus está dizendo, aquele que quer vir após mim, existe um caminho, existe um modelo, existe um ambiente a qual Ele está andando. Ele está dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O que isso significa? Que eu preciso ir aonde Jesus está indo. O problema é que nós estamos indo e querendo chamar Jesus. Aí fica difícil, aí fica pesado. Mas o quarto impacto daquele ambiente de adoração, um mover de purificação começou a acontecer. E isso acontece em dois níveis. Primeiro, em você. E depois, a partir de você. Quando João Batista olha para Jesus no deserto, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe qual que é o problema? Você quer tirar o pecado de você mesmo. No seu esforço. Pesquisa no Google, como vencer a pornografia. Como vencer as drogas. Mas quem tira o pecado de dentro de você é o Cordeiro de Deus, irmão. Qual é o seu papel? Estar perto do Cordeiro. Aí eu peco, sabe o que eu faço? Eu fujo. Não, vai mais perto. Eu não vou me assentar à mesa porque eu pequei. Bom, você vai comer 2 pão e a gente vai pegar um copinho maior para você. Já avisa a hora que chegar, falou, não, eu preciso de uma garrafa. Por quê? É perto dele que minha vida é transformada, é nesse ambiente de adoração, de contemplação da glória de Deus, que eu sou transformado.
Quer vencer o pecado, irmão? Corre para ele. Porque qual que é? O que nos ensinaram? Você não pode porque está em pecado. É por isso que as pessoas lá fora, elas falam assim, quando eu largar as drogas eu vou para a igreja. Aí quando a gente escuta algo como parecido, a gente fala, não, isso mesmo, irmão, você precisa largar. A próxima vez que alguém falar isso para você, fala, não, miserável, vem assim mesmo. Pode vir drogado, não tem problema, irmão. Pode vir bêbado. O problema é que a gente quer, não, irmão, primeiro você muda. Não, mas é aqui que ele vai ser purificado, irmão. Eu lembro de um período na minha vida que eu falava assim, não, hoje eu não vou usar droga porque eu quero ir no culto. Mas dava meio-dia, pastor. Isso no domingo só, né? Não todo. No domingo eu vou acordar e eu não vou usar droga porque eu quero ir no culto. E dava meio-dia, eu falei, mano, eu preciso usar para almoçar, pô. Porque tinha que usar droga para almoçar. Aí eu usava. Aí já era, né? Aí era o dia inteiro. Aí eu falei, não, mas domingo que vem não passa. Hoje não deu, mas domingo que... Chegou um dia que eu fiquei irado. Eu falei, não, eu vou de qualquer jeito. Bom, não façam isso em casa, não, isso aqui não é modelo. Eu estou dizendo a minha vida, o meu testemunho. Tá? Mas teve um dia que eu falei, Jesus, se eu for esperar o dia que eu não use para ir, eu não vou nunca. Sabe o que eu fiz? Eu usei para vir. Eu não usei e vim, não, eu usei para vir, porque tudo que eu tinha que fazer, eu fazia drogado. Eu falei assim, eu vou para a igreja drogado então. Eu me lembro que eu sentei ali, ó, no último banco, coloquei o boné aqui, tampei aqui o olho, para ninguém me ver. Eu disse, Jesus, sozinho eu não consigo, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Eu não vou mais tentar parar com as drogas, se o Senhor quiser, o Senhor tira de mim, porque eu não consigo. Mas eu estou aqui. Poucos meses depois, irmão, minha vida foi completamente transformada. Poucos meses. Sabe toda aquela história que eu contei aqui de Jesus me encontrando no meu quarto? Aquele momento foi consequência daquela oração ali. Porque alguns meses antes eu estava ali falando, Jesus, se o Senhor quiser tirar de mim, o Senhor tira. E ele falou assim, pediu? Agora vai ter que aguentar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas orações, viu? Que depois não tem mais volta. Quinto impacto. Abre no verso 8 para mim, por favor. Depois disto, a voz do Senhor. Aliás, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Quinto impacto. A voz do Senhor é ouvida. Bom, a gente ora tanto para ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus é consequência de um estilo de vida que a gente leva. A gente não precisa ficar pedindo para que Deus fale com a gente precisa viver um estilo de vida com os olhos voltados para Ele. E na hora certa, Ele não vai deixar que a gente vá na direção errada. Ele vai falar assim, filho, está errado, é para cá. Por que história é essa de a gente faz a oração em Jesus, eu entrego a minha vida? Você não entende o que é isso, irmão? Você perdeu o controle, cara. Esse negócio de querer pegar a vida de novo, irmão, não dá certo. Já tentei pegar a vida de novo, irmão. Entregou. Você pode até lutar, mas no final das contas você fala assim, não, já era. Agora não dá mais para voltar. Quando você promove esse ambiente de adoração verdadeira, irmão, você passa a ouvir a voz de Deus. E sabe o que é mais lindo? Você passa a ouvir aquilo que o céu está clamando. Já não é mais aquela voz falando assim, ó, muda de vida. Não, você escuta algo parecido com aquilo que ele ouviu. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu acho isso lindo. Deixa eu abrir aqui para você. Eu acho isso lindo, por quê? Porque Deus nunca pediu para o profeta ir a lugar nenhum. Nenhum momento você vai ver Deus chegando para o profeta e falar assim, ó, vá. Só que é interessante que não existia outro lá, só tinha um homem lá. O único que viu foi o profeta, e mesmo assim Deus não pediu para ele fazer nada. Porque Deus nunca vai pedir para alguém fazer algo que ele não está disposto a fazer, irmão. Que ele não está disposto a entregar, que ele não está disposto a viver. Aquele profeta, ele poderia ter voltado para casa, depois de ter ouvido a voz de Deus, e passar a vida inteira contando uma linda experiência que ele teve no culto.
Irmão, você não acredita, eu vi o céu aberto, eu vi Deus, eu vi isso. Você fez isso já, irmão, tenho certeza. Porque a experiência só faz sentido quando no meio da experiência a gente escuta uma voz. Aquele profeta, ele teve uma experiência, mas o que mudou a vida dele não foi a experiência, foi a voz que estava atrás da experiência. A pergunta é, irmão, caí no chão, eu fui no imersão, eu babei lá, no culto passado aqui o bispo jogou óleo em todo mundo, eu caí, foi uma bênção. O que você ouviu? Porque se não ouviu nada, foi só mais um testemunho que você vai contar. Porque toda experiência precisa ter uma voz. Então quando o profeta ouve a voz de Deus, ele tem uma decisão: volto para casa e conto o testemunho, ou correspondo à voz e mudo completamente a minha vida. É por isso que a gente não quer. É difícil dizer sim à voz que nós ouvimos no ambiente da experiência. E quanto maior a experiência, maior é o chamado, irmão. Deus fala assim, eu vou ter que arrebentar na experiência aqui para ele para já marcar o homem já. Mas quando você ouve a Deus nesse ambiente, eu duvido você conseguir dizer não. O problema é que a gente quer ouvir a Deus sem antes passar pelo processo. Que processo é esse? Ver a glória de Deus, entender sobre adoração, entender qual é a movimentação do céu. Se querer ouvir a voz de Deus só, sem passar por esse processo, irmão, vai ser difícil. Mas hoje existem dois chamados de Deus aqui. Um é para aquele que vai fazer, e o outro é aquele que vai voltar. Porque quando nós vamos ver o id de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele dá um id, mas ele também dá um permaneçam. E os textos ali acontecem quase que simultâneos. Se você pegar a cronologia, você vai ver que as duas palavras de Jesus aconteceram no mesmo período. A primeira é, ide por toda a terra e pregai o evangelho. A segunda é, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, antes de ir, permaneçam em um lugar até que o céu se revele e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Existem dois grupos de pessoas, aqueles que já estão cheios, mas estão com medo do id. A palavra de Deus para você é, pode ir. Irmão, eu estou com medo de entrar no ministério. A palavra de Deus para você é, vai. Simples. Mas o que eu vou fazer? Só vai, irmão, daqui a pouco você vai descobrir. Tem um monte de gente aqui, deixa eu dizer para você, que fica aqui, esse domingo eu vou falar com o Rodolfo que eu quero entrar no evangelismo. Esse domingo eu vou falar com a Carla, esse domingo eu vou falar. Faz 3 meses que está nessa conversa. Eu vou entrar no ministério de louvor. Mas fica aqui, ó. A palavra para você hoje é agora, irmão. Vai. Só que tem um outro grupo de pessoas que nós estamos dizendo, não faça nada, pelo amor de Deus. Permaneça em um lugar, até que do alto você seja revestido de poder. Nós não precisamos do serviço de pessoas que não estão com os olhos fixos em Deus, irmão. Não faz sentido. Isso aqui não é uma empresa. Não é uma empresa. Para que você possa servir alguém, você precisa ter a revelação da glória de Deus primeiro. Então você precisa se avaliar hoje. Fala assim, eu entendi, eu tive uma experiência a qual eu ouvi a voz de Deus. Esse chamado é para você. Diga sim e esteja pronto para que a sua vida seja completamente transformada. Não ouvir a voz de Deus, irmão, não faça nada. Volte para o ambiente secreto, até que Deus se apresente para você. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé para a gente orar. Ô Ti, dá para ajudar a gente rapidinho? Vai ser rápido, gente, a gente está acabando. Mas foi o Cafar, hein? Vocês têm que dar um... Tô brincando. Foi o bispo. Bom, você também tem que dar um desconto que é o último culto. Que eu tô pregando, né? Mano, olha o tempo que eu vou ficar sem pregar, irmão. Vou começar a fazer live, vou fazer igual o bispo. Não tem onde pregar, faz live. Pode ver. Se ele fica 2 cultos assim sem pregar, ele começa a fazer live. Ele fica desesperado. Eu entendo.
Irmão, mas feche os seus olhos. Feche seus olhos, irmão. Vai para a aula prática agora. A gente aprendeu que a adoração não está diretamente relacionada ao louvor, então não espere. Pelo amor de Deus, comece. Se você fala em outras línguas, irmão, comece a falar em outras línguas. Comece a orar a Deus. Comece a preparar um ambiente, irmão, para que alguns dos irmãos que estão aqui, eles tenham os olhos abertos, para que eles possam contemplar a glória de Deus e a vida deles serem completamente transformadas. Comece a preparar esse ambiente de adoração, irmão. Deixa eu dizer algo para você, comece a orar. Comece a orar em outras línguas, até que a glória de Deus venha sobre você. E quando a glória de Deus vir sobre você, Ele vai colocar um nome, uma pessoa. E se essa pessoa estiver dentro do culto, irmão, vá até essa pessoa e comece a ministrar o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Porque isso é adoração, é ter a contemplação da glória de Deus e servir aquele que está do lado. Então você vai ter a revelação da glória de Deus no período que você ora. Mas quando a glória de Deus se revelar para você, vá até o irmão que está do seu lado e ministre sobre ele a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Comece a dar liberdade para o Espírito Santo, irmão. Reunimos a ti. Comece a dar espaço para o Espírito Santo se mover através da sua vida. Comece a atrair a glória de Deus para esse ambiente, em nome de Jesus. Deus tem o completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer